As pirâmides do Egito foram realmente construídas por alienígenas? Prepare-se para uma jornada repleta de história, teorias e evidências que vão desafiar tudo o que você sabe. Fique até o final e me diga o que você acredita. Hoje mergulharemos fundo nas areias do tempo para explorar uma das maravilhas mais enigmáticas do mundo antigo: as pirâmides do Egito. Estas estruturas colossais têm despertado admiração, curiosidade e, sim, inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. Por séculos, as pirâmides têm sido objeto de fascínio, não apenas por sua imponência e precisão arquitetônica, mas também pelo mistério que envolve sua construção. Como foi possível, com as tecnologias disponíveis na época, erguer tais monumentos? Quais técnicas foram utilizadas para transportar e montar milhões de blocos de pedra com tal precisão? E por que, dentre tantas teorias, a ideia de intervenção alienígena ganhou tanto destaque? Vamos iniciar nossa exploração examinando as evidências históricas, desvendando os métodos de construção antigos e revelando o que os mais recentes avanços arqueológicos nos dizem sobre esses fascinantes monumentos. Também vamos analisar as teorias alternativas, especialmente aquelas que sugerem a mão de civilizações extraterrestres na criação das pirâmides. Será que essas teorias têm fundamento ou são apenas fruto da nossa fascinação por mistérios não resolvidos? Junte-se a mim nesta viagem através de séculos de história e mistério, onde ciência e imaginação se encontram. Vamos questionar, investigar e, quem sabe, desvendar alguns dos segredos mais guardados das pirâmides. Do alinhamento astronômico às lendárias câmaras ocultas, cada pedra das pirâmides pode ser uma chave para entender não apenas o passado da humanidade, mas também nossa capacidade de sonhar e explorar o desconhecido. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. A história das pirâmides. As pirâmides do Egito, majestosas e enigmáticas, têm fascinado a humanidade por milênios. Construídas como monumentos eternos aos faraós, a Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Mas como, há mais de 4.500 anos, os egípcios conseguiram construir estruturas tão monumentais com a tecnologia da época? Esta pergunta tem intrigado pesquisadores, historiadores e curiosos ao longo da história, provocando uma busca incessante por respostas. Desde a antiguidade, as pirâmides têm sido símbolos de poder, religião e engenhosidade matemática e astronômica. A mais antiga e maior das pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída para o faraó Quéops, aproximadamente em 2580 a.C. Este colosso de pedra não é apenas uma proeza arquitetônica, mas também um marco da capacidade humana de sonhar e realizar feitos extraordinários. As pirâmides foram erguidas durante um período em que o Egito estava no auge de seu poder e prosperidade, um reflexo da estabilidade política e econômica que permitia tais empreendimentos. Acredita-se que trabalhadores qualificados, acompanhados por um grande contingente de mão de obra, dedicaram suas vidas à construção destas maravilhas. Eles não eram escravos, como muitos pensam, mas trabalhadores remunerados, o que reflete o respeito e a importância dada a este projeto monumental. O método de construção das pirâmides, embora ainda seja tema de debate, demonstra um avanço notável na engenharia e na organização. Teorias sugerem o uso de rampas gigantes, sistemas de alavancagem e ferramentas rudimentares, mas eficazes, para mover e posicionar os blocos de pedra maciça. Além disso, o alinhamento preciso das pirâmides com os pontos cardeais e sua correlação com certas constelações destacam o profundo conhecimento astronômico dos egípcios. Além de serem túmulos glorificados para os faraós, as pirâmides também serviam como uma demonstração de poder e uma forma de garantir a continuidade do reino no após-vida. Cada pirâmide é parte de um complexo maior, que inclui templos, capelas e outras tumbas menores para a família real e nobres, evidenciando a complexidade da sociedade egípcia e suas crenças religiosas. No entanto, apesar de todo o conhecimento acumulado, muitos mistérios permanecem.
Como uma civilização conseguiu, com as ferramentas e o conhecimento da época, criar algo tão duradouro e precisamente alinhado? Existem ainda muitas teorias não exploradas e descobertas a serem feitas. A busca por entender como as pirâmides foram construídas continua a ser uma fonte de fascínio e estudo intensivo. Teorias alienígenas. Alguns teóricos da conspiração, como Erich von Däniken, em seu livro Eram os Deuses Astronautas, sugerem que sim. Eles argumentam que a precisão matemática e astronômica das pirâmides é tão avançada que só poderia ser fruto de conhecimento extraterrestre. Será mesmo? Vamos analisar os dados. A teoria de que alienígenas teriam ajudado a construir as pirâmides do Egito baseia-se em vários argumentos intrigantes. Primeiro, os defensores desta ideia apontam para o incrível alinhamento das pirâmides com as estrelas, especificamente a precisão com que a Grande Pirâmide de Gizé se alinha com a constelação de Órion, que, segundo eles, representaria a cintura da figura mitológica. Além disso, o posicionamento geográfico das pirâmides ao longo do Nilo reflete as estrelas dessa constelação, um feito que, segundo afirmam, só poderia ser alcançado com um conhecimento astronômico superior e talvez até tecnologia avançada. Outro ponto frequentemente citado é a tecnologia necessária para transportar e esculpir com precisão os milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Como os antigos egípcios, sem a ajuda de máquinas modernas ou tecnologia avançada, conseguiram tal proeza, os proponentes da teoria alienígena sugerem que isso seria impossível sem uma intervenção não humana, talvez na forma de tecnologia avançada ou conhecimento compartilhado por visitantes extraterrestres. Além disso, há relatos e interpretações de textos antigos, arte e iconografia que são frequentemente apontados como evidência de contato extraterrestre. Desenhos e hieróglifos que parecem representar figuras humanoides com características não humanas ou objetos voadores não identificados são usados para apoiar a ideia de que os egípcios tinham conhecimento ou mesmo interação direta com seres de outros planetas. No entanto, é importante notar que muitos desses argumentos são contestados por especialistas e pesquisadores no campo da arqueologia e da história. Eles argumentam que há explicações terrenas e humanas para todas essas façanhas, baseadas em evidências arqueológicas e em um entendimento profundo das capacidades e conhecimentos dos povos antigos. A habilidade de alinhar estruturas com eventos astronômicos, por exemplo, é vista como uma demonstração de observação meticulosa do céu, não necessariamente de tecnologia avançada. A fascinação pelas pirâmides e o mistério de sua construção, sem dúvida, alimentam a imaginação e a especulação. A possibilidade de uma origem extraterrestre para esses monumentos antigos toca em nosso desejo de explorar o desconhecido e entender nosso lugar no universo. Mas será que estamos dando crédito suficiente à engenhosidade e ao engenho dos nossos ancestrais? Evidências históricas versus teorias extraterrestres. Por outro lado, arqueólogos e historiadores têm uma visão diferente. Evidências arqueológicas mostram que as pirâmides foram construídas por milhares de trabalhadores egípcios ao longo de décadas. Além disso, registros e artefatos indicam o uso de ferramentas simples, como alavancas, rampas e roldanas. Mas como isso explica o extraordinário alinhamento com as estrelas e a precisão geométrica? A resposta pode estar na incrível capacidade dos antigos egípcios de observar o céu e aplicar seus conhecimentos de astronomia à arquitetura. Eles eram meticulosos observadores dos céus, o que lhes permitia alinhar suas estruturas monumentais com pontos específicos, como o solstício e equinócio, e com constelações importantes para sua cosmologia e religião. Esse alinhamento astronômico não apenas refletia sua visão de mundo e espiritualidade, mas também servia como um calendário celestial, marcando as estações para a agricultura e rituais religiosos. Além da astronomia, os egípcios possuíam um profundo conhecimento de matemática e engenharia. Evidências sugerem o uso de cordas com nós para criar triângulos perfeitos e medir precisamente as dimensões das pirâmides. Isso indica um alto grau de planejamento e conhecimento geométrico,
permitindo-lhes construir com uma precisão que ainda hoje nos deixa maravilhados. As descobertas recentes de papiros, como o Diário de Merer, revelam detalhes sobre o cotidiano dos trabalhadores, as rotas de transporte de materiais e a organização logística envolvida na construção das pirâmides. Estes documentos são a prova concreta de que a construção das pirâmides foi um empreendimento humano maciço, envolvendo comunidades inteiras de trabalhadores, engenheiros e artesãos. Contrapondo-se às teorias extraterrestres, os arqueólogos argumentam que subestimar a capacidade dos antigos egípcios é um erro. A construção das pirâmides, embora impressionante, é vista como a culminação de séculos de evolução arquitetônica e engenhosa adaptação de recursos disponíveis. O conhecimento acumulado de gerações anteriores, combinado com a sociedade altamente organizada do Egito Antigo, tornou possível esse feito monumental. Ainda assim, o debate entre evidências históricas e teorias alternativas continua. A cada nova descoberta, somos lembrados de que ainda há muito a aprender sobre as pirâmides e as pessoas que as construíram. À medida que a tecnologia avança, novas ferramentas, como a tomografia por laser e a fotogrametria, oferecem insights sem precedentes sobre essas estruturas antigas, permitindo-nos explorar suas profundezas sem perturbar seu repouso milenar. Essas investigações renovadas podem, um dia, resolver definitivamente os mistérios que cercam a construção das pirâmides. Mas até lá, a especulação e o fascínio continuarão. Afinal, parte do encanto das pirâmides reside em seus enigmas não resolvidos. E você? O que acredita que futuras investigações podem revelar sobre as pirâmides? Será que vamos descobrir novas evidências que reforçam a genialidade dos egípcios? Ou há segredos ainda mais profundos aguardando para serem desvendados? O mistério da construção. A construção das pirâmides ainda guarda seus segredos. Por exemplo, a técnica exata usada para transportar e alinhar os enormes blocos de pedra permanece um mistério. Alguns cientistas propõem teorias baseadas em engenharia e física, enquanto outros sugerem que talvez tenhamos subestimado a ingenuidade e habilidade dos antigos egípcios. Este enigma tem sido o foco de intensa pesquisa e debate ao longo dos anos, com várias hipóteses surgindo para explicar como essa maravilha foi alcançada com as ferramentas e tecnologias disponíveis na época. Uma das teorias mais aceitas é que os egípcios utilizaram um sistema de rampas para transportar os blocos de pedra até o local da construção. No entanto, o design exato dessas rampas e como elas foram utilizadas ainda é objeto de especulação. Algumas teorias sugerem rampas retas que se estendiam a partir da base da pirâmide, enquanto outras propõem rampas em espiral que circundavam a estrutura à medida que ela crescia. Além das rampas, há evidências de que os trabalhadores podem ter utilizado água para facilitar o transporte dos blocos de pedra. Pesquisas recentes sugerem que a água poderia ter sido usada para lubrificar a areia na frente dos trenós de madeira, reduzindo significativamente o atrito e tornando mais fácil arrastar os pesados blocos de pedra. Outra área de mistério é como os egípcios conseguiram um alinhamento tão preciso das pirâmides, tanto geograficamente quanto em relação às estrelas. Alguns sugerem que eles usaram avançadas técnicas de observação astronômica, alinhando as pirâmides com a Estrela do Norte ou com eventos astronômicos específicos. Essa precisão notável indica um profundo conhecimento de matemática e astronomia, reforçando a teoria de que os antigos egípcios possuíam habilidades avançadas em várias disciplinas científicas. A habilidade dos egípcios em organizar e mobilizar um grande número de trabalhadores para a construção das pirâmides também é digna de admiração. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores foram necessários para construir a Grande Pirâmide, um feito de logística e gestão de recursos humanos que desafia comparações com projetos de construção modernos. Apesar do vasto conhecimento adquirido sobre as pirâmides, muitas perguntas permanecem sem resposta. As técnicas específicas utilizadas, os métodos exatos de alinhamento e a organização da força de trabalho continuam a ser tópicos de pesquisa e debate entre cientistas, historiadores e arqueólogos.
A cada descoberta, estamos um passo mais perto de desvendar os segredos dessas maravilhas antigas, mas ainda há muito a ser explorado. As pirâmides do Egito continuam a ser um testemunho da capacidade humana de alcançar o impossível, inspirando admiração e curiosidade em igual medida. A perspectiva científica atual. Recentes descobertas arqueológicas têm lançado luz sobre essas questões. O Diário de Merer, um antigo papiro encontrado, detalha o transporte de enormes pedras pelo Nilo. Além disso, evidências de acampamentos de trabalhadores e ferramentas foram encontradas perto das pirâmides, reforçando a teoria de que foram os egípcios, e não alienígenas, os verdadeiros arquitetos dessas estruturas monumentais. Essas descobertas são cruciais, pois oferecem um vislumbre concreto dos métodos de construção e da organização social por trás de uma das maiores maravilhas do mundo. O Diário de Merer é particularmente revelador. Como o mais antigo papiro logístico conhecido, ele fornece detalhes inestimáveis sobre a logística envolvida no transporte de pedra calcária de Tura até a planície de Gizé. Este documento histórico não apenas esclarece o papel essencial do rio Nilo como via de transporte, mas também destaca a habilidade organizacional dos antigos egípcios, capazes de mobilizar e sustentar uma força de trabalho tão grande por um período prolongado. A presença de acampamentos de trabalhadores perto das pirâmides é outra evidência significativa que desafia as teorias alternativas sobre a construção das pirâmides. Estes acampamentos, equipados com ferramentas simples de cobre, cordas e rampas, são provas materiais de que os egípcios utilizaram tecnologia e métodos de engenharia acessíveis em sua época para construir estas estruturas grandiosas. A descoberta de pães, ossos de animais e outros resíduos cotidianos nos acampamentos oferece uma janela para a vida diária desses trabalhadores, contradizendo a noção de que foram construídos com tecnologia ou conhecimento alienígena. Além disso, a análise arquitetônica e engenharia moderna tem permitido aos cientistas reconstruir virtualmente as técnicas de construção das pirâmides. Modelos computacionais e experimentos práticos, como o projeto de construção de uma pirâmide em miniatura utilizando ferramentas e métodos antigos, fornecem fortes evidências de que, com tempo, recursos e conhecimento acumulado, os antigos egípcios eram mais do que capazes de realizar essas façanhas arquitetônicas. A pesquisa científica atual, portanto, apoia fortemente a ideia de que a construção das pirâmides foi um feito puramente humano, destacando a engenhosidade, habilidade e determinação do povo egípcio. À medida que novas tecnologias e métodos de pesquisa continuam a evoluir, é provável que mais descobertas sejam feitas, oferecendo ainda mais insights sobre como essas estruturas incríveis foram construídas. No entanto, apesar do avanço significativo no nosso entendimento, muitas perguntas permanecem. À medida que continuamos a desvendar os segredos das pirâmides, o que mais você acha que vamos descobrir? Será que futuras descobertas irão reforçar ainda mais a nossa compreensão atual? Ou existe a possibilidade de sermos surpreendidos por novas informações que podem mudar a forma como vemos essas maravilhas antigas? Então chegamos ao fim da nossa jornada. As pirâmides do Egito continuam a ser um dos maiores feitos da engenharia humana, seja ela terrena ou, quem sabe, com uma ajudinha extraterrestre. Ao longo dos séculos, essas estruturas têm desafiado pesquisadores e curiosos, levando a inúmeras teorias sobre como e por que foram construídas. As recentes descobertas arqueológicas e avanços tecnológicos têm proporcionado novas perspectivas, desvendando alguns dos mistérios que envolvem estas magníficas construções. A tecnologia moderna, como a fotogrametria e a tomografia por laser, permitiu-nos explorar as pirâmides de maneiras que os antigos egípcios jamais poderiam imaginar. Esses métodos não invasivos nos deram uma visão sem precedentes do interior dessas estruturas, revelando câmaras ocultas e corredores que permaneceram inexplorados por milhares de anos. Os mistérios que cercam estas estruturas ancestrais são um lembrete da nossa busca constante por conhecimento e compreensão do passado. Apesar dos avanços significativos no nosso entendimento,
Muitas perguntas sobre as pirâmides ainda permanecem sem resposta. Isso nos lembra de que a história da humanidade é rica e complexa, cheia de enigmas esperando para serem solucionados. A exploração e a pesquisa continuam, e quem sabe o que mais vamos descobrir nas próximas décadas. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.